Hoje a gente está no episódio 2 e nós vamos falar sobre a libertação do passado e do futuro. Muita gente vive no passado, muita gente vive no futuro, mas o que interessa, o que a gente pode mudar e o que a gente pode viver é só no presente. Muita gente vive presa e angustiada no passado e outras pessoas vivem esperando o futuro para viver a vida plena. A gente vai falar de todas essas expectativas que as pessoas têm com relação ao futuro e que acabam sendo pessoas frustradas e acabam ficando tristes por conta disso, né? E hoje a gente vai fazer uma reflexão para ajudar a gente se focalizar no presente. Como a gente consegue viver esse presente de uma forma mais plena. A grande maioria das pessoas acorda, mal levanta da cama e já começa a ser bombardeada por uma sequência de pensamentos. Muitas vezes isso é uma coisa passageira. Acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. Mas o problema é quando isso passa a ser diário. Quando todos os dias você acorda com a cabeça cheia de preocupações, cheia de problemas. E aí as coisas começam a ficar complicadas. A pessoa acorda, o despertador levanta, desperta e ela já começa, eu estou atrasado, eu não vou conseguir pagar minhas contas, eu vou perder minha casa, eu não vou ter o que comer, minha vida acabou, eu vou perder meu emprego. E muitas vezes essas preocupações elas não têm nem sentido. Isso se torna um padrão na vida dela, corrói o dia dela completamente e acaba prejudicando a vida dela, de verdade. Isso se chama viver uma vida inconsciente. Você não está consciente da sua vida. Você deixa que todos os problemas, eles controlem a sua cabeça de tal forma que você para de tomar decisões, para de realmente viver o que importa. Às vezes você não corre risco nenhum de perder o emprego, mas você tem aquele medo de perder o emprego e acaba tornando isso tão forte na sua mente, que atrapalha. Então você acaba se tornando escravo da sua mente, que assumiu o controle da sua vida em vez de você mesmo. A gente precisa tomar muito cuidado com a nossa mente. O cérebro, ele é um grande dom, mas ele é um grande perigo também. É uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem. Mas quanto mais poderoso mais perigoso é também. Então, se você colocar uma arma na mão de uma criança, é um perigo muito grande, Ela pode acabar tanto com a vida dela quanto com a vida de alguém. Mas aí você pode estar se perguntando aí, e é uma pergunta que eu me fiz também, porque eu já passei por esses problemas, eu já passei por essas dificuldades, e eu falava assim, como eu posso me libertar disso? Como que eu posso me tornar consciente? Como que eu posso dominar a minha vida? Como é que eu posso assumir o controle da minha vida? Percebi que eu só podia fazer isso a partir do momento que eu vivesse mais no presente e parasse tanto de me preocupar com as outras coisas que eu não podia mudar. O ser humano, tem essa relação com o tempo. E para viver isso, a gente precisa entender melhor essa relação com o tempo. A maioria das pessoas projeta os pensamentos negativos, as ilusões e os fantasmas da vida dela em dois momentos que na verdade nem existem, que são o passado e o futuro. A verdade é que o valor e a importância que a gente dá para o que já passou é inexistente. É um valor que só atrapalha a nossa vida. Você já viu? Quem tem cachorro de estimação aí sabe. Você já viu o seu cachorro se lamentando porque ele não conseguiu marcar tanto território quanto ele queria no dia de hoje? Ou ele está preocupado se amanhã ele vai ter um ossinho de sobremesa? Os animais, eles não têm essas preocupações. E a gente tem preocupações em demasiado que acabam atrapalhando e prejudicando a nossa vida. A gente está falando do passado e muitas pessoas ficam remoendo o passado delas. Ficam relembrando, ficam trazendo de volta todos os momentos, não consegue perdoar, não consegue esquecer, não consegue perdoar nem quem fez coisas ruins contra ela, não consegue perdoar ela mesma pelas coisas erradas que ela fez e só fica trazendo isso e revivendo isso num círculo que não acaba, que não termina, E fica trazendo toda essa negatividade do passado para o presente. E ela não entende que a maneira mais sábia de olhar para o passado não é criando essa conexão negativa, cheia de dor, de arrependimento. Tudo que você está alimentando de negativo está fora do seu controle. Você não pode mais mudar tudo isso que já aconteceu. Então, é difícil perceber isso. É difícil a gente se despregar do passado para conseguir seguir em frente.
né? Mas a gente precisa fazer isso. A gente precisa acreditar e enterrar o passado, porque a gente só vai conseguir se livrar dele e conseguir seguir em frente quando a gente guardar as lições que a gente aprendeu, mas enterrar o que aconteceu lá atrás, para que a gente possa conseguir levar esse ensinamento, esse aprendizado, trazer aqui para o nosso presente e poder modificar as nossas atitudes para que não volte a acontecer no futuro novamente. Que tipo de atitude que a gente tem que ter? Se a gente perdeu um ente querido, a gente tem que passar a valorizar mais as pessoas que estão do nosso lado. Porque aquele ente querido que a gente perdeu, a gente não vai ter como voltar lá para reviver as coisas com ele. Mas a gente pode viver bons momentos com os outros entes queridos que estão aqui do nosso lado, né? E se a gente perder uma oportunidade, a gente não vai ficar se remoendo também por causa disso. A gente tem que prestar mais atenção que na próxima vez que aparecer uma outra oportunidade, a gente possa agarrá-la, né, com unhas e dentes, como a gente mesmo disse. Se você fez coisas, né, que se arrepende ou se arrepende de não ter feito outras coisas, você tem que mudar a sua maneira de viver daqui para frente, porque o que ficou para trás a gente não consegue mais corrigir, a gente não consegue mais mudar. Mas talvez mais difícil do que pensar em se desprender do passado seja se desprender do futuro, porque muitas vezes a gente fica assim, quando eu terminar a faculdade eu vou ser feliz, quando eu comprar um carro novo eu vou ser feliz, quando eu ganhar o dobro do meu salário, eu quero ganhar até o dobro do meu salário até o fim do ano. Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz, né? A gente vive numa angústia do que vai acontecer e assim, qual foi a última vez que você planejou o futuro e que ele aconteceu exatamente como você planejou? As coisas estão fora do nosso controle no futuro. A gente só pode controlar o presente. A gente tem que tirar uma lição disso. Faça planos, mas não viva nas ilusões do futuro. É muito importante a gente planejar o nosso futuro, a gente ser uma pessoa organizada, uma pessoa planejada, mas a gente não pode viver o mal do amanhã hoje. A gente tem que viver um dia de cada vez. E a gente não pode ficar depositando a nossa felicidade nem em coisas materiais e nem em coisas que precisam acontecer para você ser feliz. Porque a felicidade, ela não está fora de você. Ela está dentro. Tem um ditado que diz que a gente é feliz proporcionalmente às coisas que a gente pode deixar de lado. Então a gente tem que aprender a ser feliz e a se empolgar e a tornar valioso com aquilo que a gente tem, né? A valorizar as pessoas que estão do nosso lado, as pequenas alegrias de todos os dias. É o nosso hoje, é o nosso agora, é a única coisa que a gente pode viver no momento. Você deve conhecer, assim como eu conheço, pessoas que são humildes, que têm menos coisas do que você, mas que são pessoas felizes, que são pessoas que vivem em paz. Isso prova que a gente não vai encontrar felicidade em nenhuma dessas coisas externas, porque a felicidade está dentro de nós, ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. A experiência mais maravilhosa que você pode ter é viver o presente. É estar consciente da sua vida, eliminar o passado, eliminar o futuro e acabar com os pensamentos e as emoções negativas que atrapalham a vida da gente. A gente precisa se conectar com o nosso verdadeiro eu. E o mais incrível que existe é pensar que toda essa paz e que toda essa felicidade a gente não pode comprar. Então não adianta, você pode ter todo o dinheiro do mundo e não ter felicidade, porque isso não pode ser comprado, isso não é material, não é um tesouro que você pode comprar com ouro, com dinheiro, mas ela pode ser redescoberta, porque ela já está dentro da gente, essa felicidade. Ela só está escondida pelas ilusões que a gente criou. Basta lembrar de quando a gente era criança. Quando nós somos crianças, nós vivemos o presente. A gente vai crescendo e vai desaprendendo a viver o presente. Então, quando você era criança e você brincava com seus brinquedos, você se arrependia das brincadeiras que você tinha feito no dia anterior? Tenho certeza que você não se arrependia, né? Você se preocupava se no dia seguinte você ia ter brinquedo para você brincar? Também não se preocupava, né? O único momento que importava realmente era aquele momento que você estava ali brincando com seus irmãos, com seus amigos e que você estava se divertindo. Aí sabe por quê?
que da infância da gente a gente tem as melhores lembranças, porque naquela época a gente vivia realmente o presente. Criança, a gente não tinha essas preocupações com o nosso passado, nem com o nosso futuro. Tinha uma certeza, né, do amor e de tudo que estava em volta da gente, e a gente vivia aquilo intensamente, coisa que a gente foi desaprendendo. Tem uma analogia bem bacana do livro Poder do Agora, em que ele fala o seguinte, para ilustrar essa coisa da gente viver realmente no presente. Ele diz assim: imagina que você seja um alpinista e que você está escalando essa montanha. Aonde que está a felicidade? A felicidade, ela está no planejamento de escalar a montanha, ela está lá na sua decisão que ficou lá para trás de escalar a montanha. Provavelmente você vai responder assim, que a felicidade está no topo da montanha, né? No que está por vir, que a felicidade está no futuro. Então, eu te digo o seguinte: se eu pegar um helicóptero, te pegar daqui e deixar lá no topo da montanha, você vai estar feliz? Provavelmente você não vai estar feliz, né? E se eu pegar e te colocar lá na base da montanha, naquilo que ficou para trás, naquilo que já passou, você desce, você volta de onde eu te tirei lá da montanha e coloco lá na base. Você ia ficar feliz estando na base da montanha? Também não ia ficar feliz. Porque a felicidade, ela está no presente. Ela está nas experiências que a gente vive enquanto a gente avança na direção da nossa meta. Enquanto a gente escala a montanha, enquanto a gente está em direção do pico da montanha. É aí que está a nossa felicidade. É claro que você vai ter dificuldade, que vai ter imprevisto, que muita coisa não vai dar certo, né? Mas a sua felicidade, ela não depende de nada disso. Ela não depende do resultado. Ela está na experiência de seguir o seu plano na direção do seu objetivo. Conseguiu prestar atenção? Conseguiu entender e raciocinar isso? A nossa felicidade, ela está aqui, nesse momento, nessas experiências que a gente está adquirindo, né? Em tudo que a gente está aprendendo aqui rumo ao nosso objetivo. A nossa felicidade não está no nosso objetivo e também não está no ponto de partida. Ela está aqui, nesse momento. E a gente precisa internalizar isso dentro de nós. Então eu falei que eu ia reunir aqui 7 conselhos espirituais para a gente se focar no presente. E é o que a gente vai começar a ver agora no próximo slide. Pensamentos contínuos e incessantes impedem a paz interior. Lembra que eu falei lá no começo daqueles pensamentos que a gente tem o tempo todo? Que a nossa cabeça parece um pandeiro que a gente fica pensando e não consegue ter um momento de paz. Você está conversando com um amigo e você tem que perguntar para ele toda hora: o que você disse mesmo? Porque a sua cabeça está funcionando tão a mil que você não consegue prestar atenção em quem está do seu lado. Então, o maior obstáculo para o nosso desenvolvimento espiritual são esses pensamentos incessantes, esses pensamentos contínuos que impedem a gente de encontrar paz. Sabe, é característica daquelas pessoas que sempre querem ter razão, que são individualistas, que são competitivas e às vezes são vítimas também de tudo isso. Então, a gente tem que se focar em parar de remoer o passado, né? O que passou a gente não vai conseguir resolver. Como eu disse antes, a gente tira uma lição disso, aplica no que a gente pode mudar agora e segue em frente. Então, quem fica preso nesses pensamentos, fica remoendo o passado, provoca em si mesmo muito sofrimento. E é uma coisa que a gente precisa tirar do nosso dia a dia. Ter uma mente mais tranquila, uma mente mais em paz. E a gente precisa de uma segunda coisa: aprimorar o autoconhecimento, liberta de pensamentos negativos. Como seria a sua vida hoje se você não tivesse pensamentos negativos? Eu tenho certeza que seria bem melhor, não seria? Então, assim, mas como que a gente vai conseguir se livrar desses pensamentos negativos? A gente só vai conseguir se livrar a partir do momento que a gente tenha autoconhecimento suficiente, né, para a gente se libertar deles. A gente tem que começar a prestar atenção nesses pensamentos que são repetitivos, né, esse disco arranhado que fica sempre repetindo na nossa cabeça, e a gente tem que se focalizar em nós mesmos, parar de complicar tanto as coisas. Parar de botar tanto empecilho e tanto problema para a gente adquirir a nossa felicidade. Aí, como que a gente consegue isso? Pela auto-observação, pro olhar para dentro, pro se concentrar-se no eu, é a única forma de ajudar os outros de verdade. Às vezes a gente fica tão focado em ajudar as outras pessoas, em ajudar aquelas pessoas que a gente ama, em ajudar até mesmo pessoas que a gente nem conhece, mas a gente tá desconexo, a gente tá vazando energia
energia por todos os lados, a gente não está conseguindo ajudar nem nós mesmos. Então é muito importante voltar a nossa atenção para as nossas emoções e para os nossos pensamentos. Toda hora se perguntar: o que está acontecendo comigo neste momento? Então a gente tem que observar, focalizar a nossa atenção para o que passa dentro de nós e ver como se a gente estivesse fora de nós mesmos, né? Fora do nosso corpo, e olhar assim como se a gente fosse uma terceira pessoa. Olha, o que está acontecendo com essa pessoa aqui? Né? Se eu fosse dar um conselho para mim mesmo, para reagir a essas situações que me rodeiam nesse momento, que conselho que eu daria para mim mesmo? E o que eu falei lá no começo, que a gente volta a tocar nesse momento, que desenvolver a serenidade para não impedir o fluxo da vida. Porque a gente tem mania de tentar controlar tudo na nossa vida. A gente fica chateado porque fez calor demais. A gente fica chateado porque choveu demais. Aí fica chateado porque alguém não fez o que a gente queria que fizesse. Fica chateado porque a gente não tem aquilo que a gente queria ter. Isso tanto material quanto afetivo. Então, às vezes, você tem uma expectativa de ter um sentimento de uma pessoa em relação a você irreal. E a gente não tem serenidade para a gente poder aceitar as coisas como elas são. Aí você fala assim: então quer dizer que eu tenho que ser uma pessoa completamente passiva, que eu tenho que aceitar tudo vindo para mim do jeito que vier. Não é isso. Mas a gente tem que ter serenidade para a gente saber em que luta nós vamos entrar. O que a gente vai poder realmente mudar e o que não tem jeito, que são obstáculos que a gente não vai bater de frente, que a gente vai contornar. Então, a maior parte da nossa dor é criada por nós mesmos, né? Como uma forma de não aceitação. Então, assim, a gente passa a não aceitar que o outro goste menos da gente do que a gente quer, a gente passa a não aceitar ter um carro do ano, a gente passa a não aceitar comer num restaurante mais baratinho no horário do almoço do trabalho, a gente passa a ter vergonha de ir de bicicleta para o trabalho porque não tem uma moto nem um carro para ir, e isso é falta de serenidade, é falta de aceitar o que a gente pode naquele momento. E aí muitas vezes a pessoa se atropela e principalmente nas questões financeiras, nas questões materiais, a pessoa passa a viver uma vida que ela não pode viver e acaba trazendo várias complicações para ela no futuro. Essa resistência que a gente tem de aceitar algumas coisas, ela se manifesta em forma de julgamentos, né? E elas passam a trazer negatividade para nós. Então você olha uma situação, você avalia de uma forma superficial, né? E acha que você tem que lutar contra aquilo, e aquilo acaba trazendo muita negatividade para a sua vida. Não é fraqueza a gente aceitar as nossas limitações, os nossos problemas. Também não é derrota, não é resignação. Se trata de uma grande força. É uma capacidade de se libertar de situações que favorecem que a gente coloque a nossa energia em outras coisas. O quinto passo é identificar a consciência de cada momento e mudar quando necessário. A gente só consegue escolher as coisas na nossa vida de verdade, exercer o nosso livre-arbítrio, quando a gente é totalmente consciente na nossa vida. E quando que a gente fica consciente realmente? Quando a gente dissolve aquela energia negativa que a gente está trazendo do passado e quando a gente controla aquelas expectativas que a gente tem quanto ao futuro. Lembrando, a gente tem que planejar o futuro, mas a gente não pode viver no futuro. Então a gente vai viver o agora e a gente vai trabalhar para que o nosso futuro seja melhor. Concentre-se no que pode ser enfrentado agora. Olha só, adianta você ficar se concentrando no passado? O que você vai conseguir resolver no seu passado? Como a gente já viu, não vai conseguir resolver nada. No futuro, também não. Então, assim, o que eu posso resolver neste momento? Eu sou uma pessoa muito impulsiva. Então eu posso trabalhar essa impulsividade, porque isso vai me ajudar no futuro. Eu sou uma pessoa muito medrosa. Bom, se eu tenho medo, eu vou ter que ser uma pessoa mais arrojada, então eu vou ter que trabalhar isso em mim. E como você trabalha sozinho? Não. Sabe por quê? Porque ninguém evolui sozinho. Para a gente evoluir, a gente tem que estar em comunidade com outras pessoas. Porque essas pessoas, dessa comunidade, vai gerar conflitos. E nos conflitos é que a gente cresce. Quando a gente está naquela coisa linear, a gente não consegue se sobressair, a gente não consegue seguir em frente. Por isso que a gente precisa, seguir. O sétimo passo é: seja consciente
do que pode ser escolhido. Que é aquela coisa do livre-arbítrio que eu estava falando também. A gente pensa assim, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Será que pode? Então tem coisas que a gente não vai conseguir fazer. E essas coisas a gente não pode escolher. Você não escolheu a sua cor, você não escolheu a sua altura, você não escolheu a família em que você nasceu. Essas coisas não fazem parte do seu livre-arbítrio. Entenda-se, não escolheu numa visão presente das coisas. Então você vai ter que conviver com isso e você vai ter que se focar nas outras escolhas que você pode fazer.